Gostaria de saudar a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui diante da lição de número 11, esta lição que está falando sobre o espírito humano e as disciplinas cristãs. E nós preparamos para você, como de costume, nesta aula tradicional do canal da professora Manuela Barros, este roteiro. 3 tópicos, 3 subtópicos, um estudo sucinto, mas muito direto, aquilo que nós entendemos ser importante desta lição, e nós vamos estar fazendo uso de todo o material que o nosso comentarista disponibilizou para nós. Este roteiro, se você é novo por aqui, em primeiro lugar, muito bem-vindo, está disponibilizado para você na descrição do vídeo. É um link que está lá, você pode abrir, é um PDF, pode baixar e imprimir à vontade. O espírito humano e as disciplinas cristãs, nós dividimos este estudo em 3 tópicos. O primeiro, vamos falar da piedade bíblica. Em segundo lugar, vamos falar das disciplinas espirituais bíblicas. E em terceiro lugar, vamos falar das ciladas do maligno contra a verdade bíblica. Cada um destes tópicos vai estar adereçando exatamente ao mesmo tópico na lição, né? Você vai ver que as palavras são um pouco diferentes, mas o meu tópico 1 vai falar do assunto do primeiro tópico lá, o 2 do 2 e o 3 do 3. Sendo assim, a piedade bíblica, nós vamos dividi-lo em 3 subtópicos. Primeiro, sua expressão interna, sua expressão externa e a sua expressão eterna. Então, como o comentarista nos explicou, a piedade ou as atitudes de devoção a Deus que alguém faça, não são somente vistas no exterior. Em verdade, quando o exterior é muito cuidado e o interior mal cuidado, há um problema, não é? E a pessoa, na verdade, não deixa de estar em pecado, porque no seu coração há algo diferente daquilo que ele está expressando para fora. Então, o comentarista foi bem expressivo neste sentido, está muito bem explicado, mas eu gostaria de trazer alguns textos bíblicos, alguns usados por ele, outros não, que nós vamos estudar sobre este assunto. Então, a piedade bíblica, vamos estudar sobre a expressão interna. Falando de interno, está falando do nosso coração, da piedade. Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz: "E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens." Quando nós usamos este texto, esta direção bíblica para a nossa vida, muitas coisas mudam. Por quê? Porque no contato com pessoas humanas, nós temos a tendência de ter reações, não é, por causa da realidade daquela pessoa, humanidade. No entanto, quando nós ouvimos o conselho bíblico de que o que fazemos, de como respondemos, inclusive do nosso trabalho, inclusive na interação com o nosso chefe, com os nossos filhos na nossa casa, o bem, a piedade, a devoção, a vida, o fruto da nossa vida, seja feito como quem está fazendo para o Senhor e não aos homens, a realidade vai mudar das nossas atitudes. E isso, este versículo expressa a devoção vindo do coração, porque ninguém ama a Deus ou é devoto ou quer servir a Deus debaixo de uma outra fonte no seu coração. Nosso coração quer servir a Deus, né? Se há uma verdade, uma fé, uma gratidão, né? Algo de Deus em nosso coração, nós de coração, do nosso interior, nós queremos fazer algo para o Senhor. Então, o fato de nós seguirmos a orientação deste versículo demonstra que internamente este coração quer servir a Deus. Tiago capítulo 2, versículo 14 ao 17, diz: "Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo." Então, neste caso aí, Tiago está dizendo, olha, a expressão externa, ou seja, as obras, elas são fruto de uma realidade do coração, que é a fé, ok? Então, ele está vinculando a fé, que é algo interno, com as obras, que é algo externo. E as obras externas comprovam a fé, fortalecem a fé, dão testemunho da fé. Então, há numa vida saudável cristã a realidade das duas coisas. Não pode existir fé sem obras,
ou seja, uma piedade ou uma devoção a Deus teórica sem prática, nem tampouco pode existir uma prática sem um coração verdadeiramente de fé de Deus. Para uma vida cristã verdadeira, para uma fé bíblica, nós estamos aprendendo aí de Tiago que estas duas coisas têm que participar. 1 Crônicas, capítulo 28 e versículo 9 diz: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscardes, serás achado de ti, porém, se o deixardes, rejeitar-te-á para sempre. Então você veja a orientação do pai, não é, de Davi, a seu filho Salomão, chamando-o a servir ao Senhor, mas com um interior verdadeiro, perfeito diante de Deus. Ele usa essa palavra, um coração perfeito e uma alma voluntária. Aleluia. Então, de dentro do seu ser, tem que haver um desejo de dentro do seu homem interior, aleluia, para servir a Deus, para ser devoto a Deus, para obrar as coisas de Deus. E isto é a piedade. Segundo lugar, a piedade bíblica tem a sua expressão externa. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então nós encontramos pessoas, né? Nós podemos encontrar pessoas, neste contexto aí, nos fins dos tempos, pessoas que são e trazem falsidade para dentro da igreja. E no fim da lista daquilo que o apóstolo fala, no fim dela, as últimas palavras são essas, que essas pessoas, apesar de o seu coração estar cheio de todas as coisas que ele mencionou, ele diz, eles terão aparência de piedade, tá? Mas nas suas ações e na verdade do seu coração, eles negam a eficácia desta piedade. Ou seja, é devoto a Deus, mas não tem comunhão com Deus. Tem aparência de coisas santas, mas pratica coisas que não são da santidade bíblica diante de Deus. Então, quando há esse desvincular, não nos deixemos levar pela aparência. Então, há uma expressão externa, aleluia, da piedade e da devoção. Ela existe, ela é própria, a gente vai ter alguns textos aqui, né? Ela é verdadeira e deve ser parte. Nós devemos mostrar para fora, aleluia, a devoção que temos a Deus. Não, como diz o pastor, exibindo, mas vivendo, como disse Tiago, a prática da nossa fé. Amém? No entanto, tomando cuidado de que alguns, estando apercebidos de que alguns terão aparência de devoção, mas em verdade não são assim de coração. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 a 8. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas e palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, suas suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, ou seja para ganho pessoal. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Então, o apóstolo está explicando aí acerca de alguns que têm a piedade por causa de ganho, ou seja, ganham, lucram, né? Com esta aparência, com estas palavras, com essa pregação, com essa postura, com estes livros, com estes ensinos, mas que, na verdade, o seu coração está no ganho humano, e aí o apóstolo diz, olha, não, a piedade ela é boa, mas se ela vier junto com contentamento. O nosso coração não pode estar apegado nas coisas daqui, no dinheiro, na grandeza, no crescimento das coisas aqui. Esta não é a verdadeira piedade, devoção a Deus. E a palavra que nós lemos logo no começo do texto, né? Diz que estas pessoas que são assim, nós devemos nos apartar deles. Por quê? Porque são homens que são corruptos de entendimento. Não entendem, não querem entender a verdade de Deus. E como diz o texto de 6 e 5, né, de 1 Timóteo, estão privados da verdade. Então existem pessoas
que demonstrarão, que pregarão, que ensinarão palavras piedosas. Irmãos, quantos são? Quantos são? Rostos bonitos, brilhantes, piedosos, com palavras dóceis, que talvez nós não tenhamos a capacidade humana de falar ou de fazer de tal maneira, mas eu não os invejo, aleluia, porque esta devoção, esta piedade que não tem uma raiz de contentamento em Deus, ela não é verdadeira. E a palavra de Deus me diz, olha, não caia nessa. Aparta-te dos tais. Busca a raiz, busca qual é a verdade, busca a estrutura da sua vida, para você conhecer se eles estão ancorados na verdade ou se estão somente, como um certo sentido de dizer, né, blefando, usando a piedade para ganho pessoal, ministerial ou o que seja. Mateus capítulo 23, vamos ler o 3, depois saltaremos para o 27. Observai, pois, é Jesus falando, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Então está aí a expressão externa e a expressão interna. Jesus falou, olha, estes líderes religiosos, vocês podem até dar ouvido ao que eles falam, porque aquilo que eles falam no exterior e até mostram nas suas palavras, nas suas vestimentas, ou o que quer que seja, está bom, é bonito, é formoso, mas Jesus está mostrando para nós, porque ele, como disse Davi a Salomão, conhece e sonda os corações, que dentro deles não há beleza espiritual, que dentro deles não há uma vida com Deus, não há um amor à palavra de Deus, pelo contrário. Então, nós temos que entender que existe a expressão interna e externa da piedade e nós devemos ter ambos, não é isso? Mas a entender, a partir deste subtópico aqui, que alguns podem nos enganar. E vou ser ainda mais sincera e vou entrar mais um pouquinho adentro aí, vai doer um pouquinho para nós. É que nós podemos nos enganar a nós mesmos. Nós mesmos podemos ser pessoas dentro da igreja, do contexto da igreja de Cristo, que por várias razões não quer externar a nossa fraqueza interior. E, portanto, nós podemos ser piedosos, obrar, mas estar escondendo um coração cheio de problemas, cheio de pecados, cheio de enfermidades. Nós falamos muito bem sobre isso na aula passada, né? Então, tomemos cuidado, porque o problema aí não é deixar de fazer o bem de fora, mas é buscar a Deus para cura, para limpar o que há de errado por dentro. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, mais um texto que o pastor nos deu aí, né? A expressão externa. Se nós estamos jejuando, é uma disciplina, é algo de devoção para com Deus, nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, né? Mas que nós não precisamos exibir, ter essa aparição de fora. Então, vamos abrir o olho para todos aqueles que de uma maneira até bem sutil, mas que falam, né, muito sobre o jejum e como eles também fazem, e das suas orações e etc. Ou seja, a sua devoção interior. Nós podemos e devemos, como estamos fazendo aqui, ensinar sobre a devoção. Nós podemos testemunhar para aqueles que estão perto de nós e num contexto de um pastor, de um professor de escola dominical como eu e você. Quisera Deus que nós pudéssemos dar testemunho da nossa vida. Inclusive para dizer que não é fácil, que tem os seus desafios, como o texto aqui mesmo vai da lição, não é nos falar sobre as ciladas do inimigo para nos tirar desta posição, ok? No entanto, vamos tomar cuidado com aqueles que estão expressando, né? São os profetas, são os homens de Deus e que se colocam numa posição onde a sua devoção se faz numa posição muito alta. Vamos tomar cuidado quando há este exibicionismo,
Porque provavelmente, segundo o que nós vemos na Bíblia, algo no coração não vai estar compactuando com isso. Amém? Terceiro lugar, a sua expressão eterna, ou seja, uma vida que vive atitudes de devoção a Deus. Escute, por favor. Obras e coração. Coração e obras. Amém? Devoção a Deus internamente e externamente. Tem um fruto, tem uma expressão, tem um resultado que não é só para esta vida aqui, mas para a eternidade. Mateus capítulo 23, versículo 28 e 33 diz: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens. Jesus, naquele contexto dos escribas e fariseus, né? Mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Tá aí. Então, Jesus diz, olha, deste jeito não tem como escapar, né? Sendo essa realidade de coração. Então, este é um lado da expressão eterna, né, de alguém que tem uma devoção enfermada, que não é verdadeira por dentro. Romanos 2:7, o texto diz, a saber, a vida eterna aos que, olha aí, com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção. Então, estes são aqueles que são devotos, são piedosos para bem, tanto no coração como nas suas ações, e a expressão eterna desta piedade é o quê? Está escrito aí claramente no começo, né? A saber o quê? A vida eterna. Então, a vida eterna é a expressão eterna de uma piedade bíblica. Amém? Então, eu penso que com estes versículos nós estamos bem explicados sobre o assunto da piedade bíblica. Segundo tópico, as disciplinas espirituais bíblicas são 3. Oração. A oração trata-se do relacionamento e da comunhão com Deus. Leitura da palavra. Conhecimento de Deus. Leitura da palavra significa mais do que conhecimento de Deus, mas nós vamos tratar só sobre este âmbito aqui. Jejum. São disciplinas para libertação e para consagração a Deus. Então vamos à primeira delas, letra A do nosso estudo. Oração é uma disciplina para relacionamento e comunhão com Deus. João capítulo 11, versículo 41 ao 43. Diz o seguinte: tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Ora, o que nós vemos aí? Jesus orou. Jesus orou demonstrando a sua comunhão com o Pai. Ele até disse, não é que eu precise, mas é para que as pessoas vejam que nós temos comunhão. Então nós não verdadeiramente temos que aprender o caso de orar para demonstrar aos outros, mas a verdade é que Jesus tinha comunhão e quando ele orava, demonstrava aos demais esta comunhão. Ele falava com Deus com intimidade, e tem uma coisa, ele não pediu ali a Deus, ele não falou com Deus uma coisa simples, mas de alguém que sabe o querer de Deus e que Deus estaria disposto para ressuscitar a Lázaro. Por isso que eu botei o contexto completo aí. Porque depois dessa oração, dessas palavras, ele se tornou para aquele sepulcro, gritou o nome de Lázaro e disse: Lázaro, vem para fora. E você conhece a história. O milagre aconteceu, Lázaro saiu vivo. Glória a Deus. Então, a oração que Jesus não a fez somente publicamente como essa, ele era um homem de oração, né? Nem só antes do seu ministério, ali na beira de começar o seu ministério, ele foi para um período de jejum e oração que nós conhecemos, né? Trata-se daquele texto da tentação de Jesus, 40 dias. Mas no percorrer do seu ministério, quantas vezes Jesus deixava ali, atendia as pessoas e saía para orar, para falar com Deus. Então, relacionamento e comunhão com Deus era uma realidade na vida de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 24. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido. Então, a situação da igreja primitiva, tinham dúvida de quem eleger para substituir Judas, e foi orando que eles pediram a direção do Senhor. Então, nós não queremos um relacionamento com Deus? Nós queremos saber a vontade de Deus para nós? Vamos orar. Senhor, responde. Fala no Senhor, qual é a tua vontade?
Será que eu aceito essa proposta de trabalho? Será que este caminho é para mim, Senhor? É através da oração, aleluia, de uma devoção, de uma piedade expressa nessa disciplina da oração. Disciplinado em orar, acostumado a sempre perguntar a Deus, não escolher somente pela vazão o entendimento da nossa carne, pela visão humana, mas perguntar a Deus, chamar a Deus para todas as situações da nossa vida, ter comunhão com Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, os olhos, e os ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Está aí. Os ouvidos do Senhor estão atentos às nossas orações. Aleluia. Então, se nós queremos relacionamento com Deus, se nós queremos ouvir de Deus, se nós queremos falar com Deus, aleluia, se nós queremos comunhão com Deus, se nós queremos ser usados por Deus, não existe outra vida a não ser uma vida de alguém que ore, que tome tempo falando com Deus. Leitura da palavra é o segundo das disciplinas espirituais. Há livros hoje sobre disciplinas espirituais que falam sobre contemplação, lectio divina, que falam sobre o silêncio. Nenhuma delas é disciplina bíblica. O homem, na sua espiritualidade, nós vamos falar no último tópico, tem devagado sobre essas, mas eu agradeço a Deus porque nós permanecemos na simplicidade do Evangelho de Cristo Jesus. O que ele fez, nós fazemos. Jesus orou, estando aqui como homem. Aleluia, e deu exemplo para nós. E os seus seguidores, temos em Paulo, e em outros tantos também, né? Mas a maior parte do escrito do Novo Testamento. Aprendemos sobre a oração, a leitura da palavra, conhecer a palavra. Antigo e Novo Testamento, o povo de Deus é marcado por quê? Porque foi aquele povo que recebeu de Deus uma palavra, uma revelação. E a bênção estava em guardar a palavra, em conhecer a palavra de Deus, em permanecer no caminho da palavra de Deus. É o que precisamos, nada mais. O resto chama-se espiritualidade. Mas as devoções bíblicas são essas. Simples, pequenas. Não dá muito ibope, não dá muito views, nem muito joia, porque não é coisa nova. Não é nova, mas porque nós estamos perdendo de fazer aquilo que Deus estruturou para nós. Estamos atrás de novidades. Nós estamos nos perdendo em caminhos que não são os caminhos de Deus preparados para nós. Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais. Por quê? Porque vocês não estão conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Se alguém não conhece a Bíblia, as Escrituras é a Bíblia, irmão, não é curso de teologia. Curso de teologia pode te ajudar a entender melhor a Bíblia. Pode. E pode te atrapalhar também. Então faça o curso de teologia, mas não deixe de ler a Bíblia. Porque toda vez que você olhar um tratado teológico, que você conhece a Bíblia, você vai discernir, você não vai errar. E Jesus disse, vocês estão errando, porque não conhecem as Escrituras. Então, nosso dever como crente, qual é a nossa disciplina como crente? Qual é o nosso dever todo dia? Criança tem que ir para a escola, crente tem que ler a Bíblia. Aleluia. Trabalhador, empregado tem que trabalhar, cada um na sua função. Crente, irmão, tem que ler a Bíblia. Porque Jesus disse, vocês erram, porque não conhecem as Escrituras. E também o poder de Deus. Que as Escrituras dão testemunho do poder de Deus. Aleluia. Nós conhecemos o poderoso Deus que nós temos porque foi a Escritura que diz que ele criou. Aleluia. Que foi a Escritura que diz que ele abriu o Mar Vermelho. Foi a Escritura que diz que ele fez milagres. E Jesus disse nas Escrituras que nós continuaríamos operando estes milagres. Então tá tudo aqui, olha. A revelação está completa para nós. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quer saber o que é pecado contra Deus, irmãos? Ao invés da gente ficar como tolos, julgando, isso é pecado, isso não é, não tem nada a ver, tem a ver, papapá. Quer saber o que é pecado contra Deus? Está nas Escrituras. Leia a palavra. Com o coração temeroso você vai encontrar.
Você vai encontrar, você vai descobrir. Se alguém tem o Espírito Santo de Deus, eu passei isso na minha vida. Num tempo que eu decidi na minha vaidade tomar uma atitude, fazer uma coisa lá, e eu estava tranquila e feliz que a Bíblia não dizia nada contra aquilo, eu estava em paz, tá tudo certo. Até um dia que eu abrindo a palavra e lendo, por casualidade, porque crente tem que ler a Bíblia, eu estava lendo a Bíblia e chegou num versículo que, pá, foi em cima. E eu disse, eita, se eu continuar nisso, na verdade, o meu coração não está assim como a Bíblia diz. A verdade é que a gente tem que ser sincero. Mas você só vai conhecer, o Espírito Santo só pode te deixar saber que é pecado. Eu não pensava antes, irmão, escute por favor, eu estava feliz e contente. Aonde que veio este princípio em mim? Foi um filme que eu vi um filme, fiquei encantada com alguma coisa, comecei, né? E eu estou confessando com você com muita abertura, eu não tenho problema com isso, porque nós precisamos falar a verdade, conhecer a verdade, mas permanecer e nos subordinar à verdade de Deus, porque é aí que está a vitória. Então eu sou sujeita às mesmas paixões, se Elias era, se Paulo era, quem sou eu para não ser? Mas quando as Escrituras, está aí, escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração para eu não pecar. Então, se a palavra tá, eu não vou pecar. Agora que eu conheço aquela palavra, quando eu chego perto de alguma coisa, o mundo, a concupiscência, o desejo do mundo me mostra alguma coisa, eu digo, não, porque ainda me lembro da palavra que diz, aleluia. Tá lá no meu coração. Glória seja dada ao nome de Jesus, tá aí. Então, já falamos, oração, leitura, jejum. Jejum serve para libertação. Eu sempre falo aqui nas nossas classes, né? Quando o problema é espiritual, quando é um problema que nós temos, que nós em oração não alcançamos ainda a vitória. Então é a hora de jejuar. Mas também o jejum fala da consagração a Deus, não é? Há o processo de nós jejuarmos para exatamente como uma devoção piedosa diante de Deus, neste sentido que estamos aprendendo aqui, não é? No sentido de ser devotos a Deus, de nos aproximarmos de Deus, de querermos deixar a carne um pouco e nos aproximar das coisas espirituais de Deus. Mateus capítulo 17, versículo 21, diz, mas esta casta, Jesus quem disse, de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum, tá aí. Então, eles não puderam expulsar e perguntaram por quê, e ele diz, olha, este assunto, então, é para nós entendermos que há situações espirituais que nós não entendemos dela, nós não reconhecemos, nós não temos o conhecimento dos detalhes. E Deus não quis revelar os detalhes, ele colocou o que era importante e essencial para nós. Há situações espirituais que a batalha, a vitória, a arma da milícia chama-se jejum e oração. Oração com jejum, jejum com oração. Porque não é o jejum da beleza, não é o jejum da autofagia, é o jejum com oração para vitória, libertação espiritual. Aleluia. Então Jesus ensinou. Não é para alguém ficar aí dizendo que demônio que sai, que deixa de sair, que nome para a esquerda, quantos são para a direita. Em nome de Jesus, vamos deixar esta palhaçada. A igreja não é um circo, aleluia. As coisas espirituais são sérias, porque muita gente está preso, como aquele jovem estava. E o poder libertador, a chave da vitória, o Senhor entregou para que a igreja fosse este veículo. Como ele foi, ele disse, agora vocês vão ficar. Ide por todo mundo, aleluia. A igreja é o meu corpo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Que bênção. Lucas capítulo 2, versículo 37. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Então era uma senhora que estava ali quando Jesus veio, né, foi ser apresentado, Ana. Viúva, velhinha, mas toda a vida dela foi devota ao Senhor. Perdeu o marido, não tinha mais nada neste mundo, ela decidiu dar a sua vida em consagração a Deus. E por isso ela jejuava, ia à casa de Deus. Isso, irmãos, é lindo. Em gerações, uma ou duas anteriores, haviam estas servas na igreja de hoje, que tomavam o seu tempo em consagração a Deus, que não tinham prazer na vaidade humana, os seus cabelos geralmente eram presos por um coque. E nós até hoje fazemos vídeos, chamamos, brincamos e rimos das irmãs do coque. Mas eu quero dizer que a Bíblia as honra como pessoas que honram a Deus com a sua vida. A vida delas é uma vida de devoção a Deus. Você e eu
Podemos dizer o que nós quisermos. Podemos fazer o que nós quisermos da nossa vida. Mas eu acho que nós não podemos ter a coragem de desfazer do testemunho delas. Porque a verdade é que nós estamos longe da devoção a Deus que elas tinham. E a minha pergunta aqui, só aqui entre nós, entre eu e você. Quem agrada mais a Deus? Não entre na defensiva, não. Porque Deus não quer tudo. Não entre na defensiva, não. Eu estou perguntando quem agrada a Deus, igual a mulher a viuvinha, né, das ofertas. Um deu o que sobrava, um pouco, a outra deu pouco, mas era tudo que ela tinha. Quem agradou mais a Deus? Jesus disse quem agradou mais. Aqui deu tudo. Essa mulherzinha aqui, Ana, deu toda a sua vida. Então Jesus também diz paralelamente, eu posso trazer por inferência bíblica, que ela também deu mais. Então de quem Deus se agrada mais? Eu não estou dizendo que ele pede de mim ou você este tudo, não. Talvez não, de alguns ele pode até pedir, da maioria não. Mas se nós de nosso próprio coração decidimos deixar as coisas do mundo e viver uma vida mais devota a Deus, seja 1 hora a mais por semana, seja 2 horas a mais por semana, o que você acha que Deus vai sentir? E é com base em pensamentos como esse que eu preparei um questionário para discussão com a turma, tá? Este questionário eu vou falar sobre ele na classe comentada, que é o segundo vídeo sobre toda semana eu coloco, né, a classe comentada. Mas se você não quiser assistir a classe, eu vou deixar aqui para você também, tá? Então aqui para baixar você vai encontrar o roteiro neste vídeo aqui e o questionário. Vamos ver o próximo versículo já. Joel, capítulo 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns e com choro e com pranto. Então nós queremos consagrar-nos a Deus. Nós temos um coração completamente, de todo o nosso coração, nós queremos servir ao Senhor. Nós demonstramos com práticas como essa. Orando com prantos, com choro. Crente que se quebranta diante de Deus chora. Chora pela sua vida, chora pela sua família, chora pela sua igreja. Chora pelas almas perdidas, chora na presença de Deus. Aleluia! Que Deus nos guarde, irmãos, de ainda sermos hoje a igreja que chora. Alguém pode me julgar porque em uma ou outra classe eu sinto a presença e a graça de Deus mesmo. Eu falo com alegria que sai da minha alma e as lágrimas podem cair. Eu não me envergonho destas lágrimas, porque o Senhor Jesus não se envergonha dela. Aleluia. Acabei de ler na palavra. Queremos. O Senhor é quem diz aí. Joel está falando, a profeta de verdade de Deus, dizendo, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim, ou seja, voltem-se a mim, priorizem a mim, de todo o vosso coração. E a prova disso é na prática. Como? Com jejuns e com choro e com pranto. Terceiro tópico, que é paralelo ao terceiro tópico da lição aqui. A lição diz as disciplinas e a luta espiritual. Meu tópico fala sobre as ciladas do maligno contra a verdade bíblica. Primeiro tipo de cilada, ciladas de engano, as heresias. Segundo tipo de cilada, ciladas de ideologia cultural, como, por exemplo, o hedonismo. Terceiro lugar, ciladas espirituais, como o espiritualismo ou a espiritualidade. Já comentamos alguma coisa sobre ela aqui. Então, em primeiro lugar, ciladas de engano, heresias. 1 Timóteo, capítulo 4, e versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, o tempo que nós estamos vivendo, apostatarão alguns da fé, estarão convictos em outra fé. Não quererão nada mais com esta fé. Apostatarão por quê? Porque deram ouvidos, olha o texto, dando ouvidos a espíritos enganadores. Ou seja, apostatar da fé tem a ver com coisas espirituais, ok? São espíritos enganadores. E a doutrina de demônios, doutrina fala de instrução, de ensino de como agir, do que fazer, do que acreditar. Há doutrinas cuja origem são demoníacas. Aqui nos Estados Unidos,
Muitos crentes, muitas igrejas dão curso e usam no vocabulário de seus pastores os números e as interações e a doutrina e o entendimento de uma arma maligna chamada Eneagrama. Irmã, eu já ouvi disso e etc. Isso é maligno mesmo? Bom, o homenzinho que escreveu sobre isso, que teve, porque a origem vai um pouquinho mais para trás, mas o que fez explicar junto com a personalidade, que fez o tchan-tchan-tchan que a gente como igreja começou a gostar, e talvez você no Brasil ainda não conheça sobre isso, mas aqui se espalhou como fogo, mas que são doutrinas de demônio, espíritos enganadores, pois é este homenzinho, tem um vídeo lá no YouTube, aqui no YouTube mesmo, dizendo, ele mesmo dizendo, eu recebi isso, tendo aquele transe, né, aquela escrita que chama, que a pessoa está tendo, né, recebendo o Espírito, e foi o Espírito maligno que escreveu com a sua mão, irmão. Como nós temos coragem, mas a Bíblia diz, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, está aí. Os líderes que estão ensinando este caminho na igreja apostataram da fé. Não tenho medo de dizer esta verdade. E muitos estão sendo enganados. Está ciladas, está aqui. As ciladas do engano são heresias. Heresias. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias. Heresias de perdição. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então, vemos aí que nos últimos tempos, assim como houve engano no passado, segundo o texto, entre nós, nos últimos tempos, em nossos dias, vai haver gente ensinando heresia, irmãos. Está aí. Heresias e que são heresias de perdição, ou seja, o fruto dessa heresia, crer nessa heresia. Tem gente que pensa que é negócio de crer não vale nada, doutrina não é importante, importante é o coração para Deus. Então vamos ler a palavra de Deus em nome de Jesus. Não é só importante, é o caminho, porque regra tudo, irmãos. Se você crê, como diz as Escrituras, aleluia, o teu fim será como a Escritura está prevendo, aleluia. Mas quando nós damos ouvidos a estas heresias, como lemos no texto anterior, é assunto espiritual. Eu já vi com meus olhos, irmão, a irmãzinha é crente, mas crente. Não sei onde que ela foi escutar uma heresia, irmão. Eu nem vou dizer o que foi. Mas eu vi com os meus olhos, eu conheci, irmão. Eu conheci. Deu ouvido, abriu o coração. A mulher morreu, ficou doida. Doida, fechou-se. Foi um processo doloroso. Depois ela foi ao pastor. E aí explicou, e o pastor foi atrás de saber como é que aí tudo tinha vindo por causa do quê? De uma doutrina, irmão. E relacionado às coisas do porvir, escatologia. Mas com jejum e oração, graças a Deus, ela foi liberta. E eu quero dizer, dar testemunho de quem vê de fora, irmão, loucura. Mulher que era de oração deixou, ficou uma pessoa completamente diferente, irmãos. Porque nós entendemos pela Bíblia que este assunto, irmão, não é de entender, não é de filosofia, escuta, não é de teologia, irmão, não é de preferência o que eu acho que eu deixo de achar, irmãos, é espiritual. Agora, nós não temos todo o conhecimento espiritual, então vamos ser humildes, vamos ler a Bíblia com humildade diante de Deus, com dependência de Deus, com um coração que pede ao Senhor, faz-me entender a tua palavra. Você quer ouvir um testemunho desse? Aqui neste canal tem um testemunho, uma entrevista que eu fiz com o pastor Serafim, pastor José Serafim, não é isso? Procure, por favor, na playlist de entrevistas, você vai ouvir um testemunho de alguém que, irmãos, nem para a escola, nem muita escolaridade, mas tornou-se um escritor e um conhecedor da palavra de Deus, porque tinha um coração temeroso a Deus. Aleluia! 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Tá aí uma realidade que nós vivemos hoje. Então hoje é hora, é dia de você discernir. É importante, importa que haja, para que você discirna. Se esta pequena irmã, se aquele simples pastor, se aquela pessoa, se aquele outro, quem é que está na heresia? Quem são os sinceros que se manifestam? Com o coração verdadeiro, com a devoção de conhecer a palavra, você vai ter um entendimento e discernimento para a glória do nome de Jesus. Segundo subtópico, ciladas agora de ideologia cultural, várias, mas
uma das mais conhecidas, o hedonismo, ou seja, o fim de tudo é o prazer. Até um hedonismo cristão, Deus quer que nós sejamos felizes completamente. O que Deus quer de nós é a nossa felicidade, independente do resto. 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17 diz: não ameis o mundo e o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai de Deus não está nele, não está nele. Porque o que há no mundo, tá aí, é os desejos da carne. A concupiscência, os desejos dos olhos, ou seja, a felicidade, a soberba da vida, todos estes são hedonismo. São os prazeres da vida, tanto da carne como dos olhos, como a soberba da vida. Mas tudo isso, diz o texto bíblico, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa. E a sua concupiscência, os seus desejos, as suas belezas, passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 2 Pedro capítulo 2, versículo 13, 20 e 21. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Quem são os homens cujo vocabulário, cujas expressões, cujas historinhas que eles trazem no púlpito, as historinhas que eles contam por trás, mostram um prazer nos deleites cotidianos. Eles, diz o texto, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco, ou seja, eles estão no nosso meio. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas, o que? Nas corrupções do mundo, e vencidos, olha o que a palavra diz, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça. Eita, é forte, irmãos. Aleluia! Do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. Isso combina com Hebreus capítulo 6. Então, as ciladas de ideologia cultural, de que Deus quer a nossa felicidade, que nós devemos lutar, fazer o que nos faz feliz. Deixa o irmão assim, porque se faz feliz está tudo certo. Todas essas são ciladas contra a verdade bíblica, enganos que nos vão apartar da vida de oração e do conhecimento da palavra. As heresias, armadilha maligna, irmãos. Mas se nós conhecemos a palavra e estamos em comunhão com Deus, nós vamos sentir. O Espírito Santo nos vai fazer entender. A palavra nos vai dar entendimento, discernimento, e nós estaremos livres dessa cilada. As ideologias culturais, irmãos, ninguém que segue a Cristo, ninguém que lê os evangelhos, que fala de renúncia, levar a sua cruz, irmãos, pode ir atrás do hedonismo. Não existe, irmão. Ninguém que lê a história missionária de Paulo pode viver esta realidade. Então, ou nós somos do mundo, ou nós somos crentes bíblicos, segundo a palavra de Deus, com certeza. Terceiro subtópico, há ciladas espirituais, como eu disse, espiritualismo ou espiritualidade. Mateus capítulo 23, versículo 14. Diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso juízo. Ou seja, há pessoas religiosas, até líderes religiosos, que devoram, que trazem perda e destruição espiritual. Há outras, há pessoas simples. Mas o pretexto é de espiritualidade, é de coisa piedosa. O juízo deles já está aí, disposto. Mas a pergunta para nós é: e as viúvas? E os enganados? Então, aprendamos nessa lição, não ir atrás das espiritualidades, dos rostos piedosos, mas aquilo que a Bíblia nos ensina. E se um rosto piedoso faz o que a Bíblia faz, glória a Deus. Nós e eles somos um em Cristo Jesus. E se um rosto feinho, simples, ou o que for, ou pouco conhecedor, faz o que a Bíblia manda, glória a Deus, nós e eles somos um. Porque para nós o que é certo, o que é de Deus, nos está revelado aqui. E não foi no período da modernidade, e nem foi no período da pós-modernidade, e não foi no período nem do entendimento de nenhum filósofo do passado. Foi Deus quem expressou o seu querer e a sua verdade para nós. Colossenses capítulo 2, versículo 8.
Tende cuidado, irmãos, para que ninguém vos faça presa sua. Irmão, como é que a gente fica preso? Tá aí. Por meio de filosofias e vãs sutilezas. Que isso, irmão? É maneira de ver a vida, de entender a palavra, de entender as coisas de Deus, de entender o homem, de entender o ser humano. Filosofias. Vãs sutilezas, ou seja, colocações sutis, suaves. Que, no contexto aí, vou voltar ao texto, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, mas não segundo Cristo. É o que nós encontramos demais, irmãos. Parece que quanto mais bonito e suave falam, mais a tradição de homens embutido. Mais a coisa do mundo por trás. Como é que a gente vai discernir isso, irmã? Irmã, é contra todo mundo? Não. Eu sou a favor da palavra de Deus. E eu estou ao lado de todos aqueles que amam a palavra de Deus. Por quê? Porque o meu Jesus mandou que fosse assim. Como humana, eu até queria o contrário. Seria mais fácil para mim, irmãos. O meu coração, a minha carne, meu coração, a alma humana, né? Desejos da carne, desejo igualzinho todo mundo, irmãos. Ninguém de nós quer orar e viver e pá, e tal, e ser devoto. Não, irmãos, não. Queremos, Paulo disse isso, irmão, ele diz, olha, no meu interior eu quero, eu gosto, eu tenho prazer nessas coisas, mas na carne eu encontro um inimigo que luta contra, tá aí, irmãos. O que Paulo viveu, nós vivemos também. Juízes capítulo 8, versículo 27, então falamos de filosofias, né, ciladas espirituais, a segunda foi essas filosofias, orações, silêncio, nós já falamos de alguma aqui na classe, filosofias, ou seja, entendimentos. E Juízes 8, 27, fez Gideão disso um éfode e pô-lo na sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Ora, o éfode é uma coisa, é uma coisa material, tá? Sem entrar em detalhes. É como se fosse qualquer coisa, um amuleto qualquer, né? Para os dias de hoje trazer. E Gideão não quis liderar o povo, mas fez um éfode, e foi uma tragédia ter feito isso, porque quando nós fazemos ou damos ênfase ou deixamos que as pessoas espiritualmente se prendam, e este foi o problema do éfode foi espiritual, porque segundo o texto as pessoas se prostituíram após aquele éfode. O que significa essa prostituição? Não é física, ali não estava envolvido homem e mulher, prostituição espiritual, ou seja, eles adoraram, eles começaram a ter aquilo ali como algo sagrado. Escute, por favor, a minha oração não é sagrada. A Bíblia que eu seguro, que veio da professora, ou do pastor, ou do fulano, ou do missionário, que veio disso lá, de John Wesley, não é sagrada. Qualquer tipo de amuleto, carinha, olho de sorte, cruzinha, o que quer que seja, não é sagrado. Qualquer imagem de escultura, pelo contrário, é abominação, é um dos 10 mandamentos. Que é prostituição contra Deus, é adoração de outros deuses. Então, se nós, no contexto da igreja, formos oferecidos, dentro do contexto da espiritualidade, um diagrama, como o do Eneagrama que eu mencionei aqui, talvez alguns conheçam, outros, a maioria é possível que nem conheça sobre isso, e nem procure conhecer. Mas que é para descobrir as coisas da personalidade, como melhor, e tudo dentro da igreja isso é bom, e para o negócio isso é bom, e tal, personalidade. O engano da geração. E a espiritualidade, irmãos. Aquele número não te leva a lugar nenhum. Na verdade, é com o número que nós estamos nos prostituindo contra Deus. E isso, diz o texto, foi tropeço para Gideão e a sua casa. Isso está sendo tropeço para nós e para a igreja de hoje. Então, seja qual for o éfode que nós tenhamos, é hora de jogá-lo fora. É hora de jogá-lo fora. É hora de jogá-lo fora. Tudo aquilo que você exalta é um livro daquele, ele é doutor. Irmãos, quer doutor maior do que Paulo? E você tem na sua mão e eu tenho na minha, todo mundo tem. E é baratinho ter, todo celular tem a Bíblia Sagrada. Não tem maior doutor
Maior doutor do que Jesus? Maior doutor do que o Deus que deu esta palavra a nós? Aos demais doutores, vamos glorificar a Deus se eles estão no caminho das Escrituras. Talvez de compartilhar alguma ideia que ele possa ter, que eu possa ter, e olharmos como os bereanos, se é assim que Deus nos revelou. Todo o resto chama-se idolatria e é pecado contra o nosso Deus. Então vamos buscar os éfodes e os ídolos e deixá-los neste fim de ano e começar 2026 com o Senhor no centro e na frente de todas as coisas. Deus abençoe ricamente a você e a sua aula. Não deixe de ver o questionário para que você possa ter uma interação prática com seus alunos. Em nome de Jesus. Amém.